E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: O que vós pensais, vós que dizeis este provérbio sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se estragaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Se um homem for justo, e fizer juízo e justiça, não comer sobre os montes, nem levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar a mulher de seu próximo, nem se achegar à mulher menstruada, e a ninguém oprimir, devolver ao devedor o seu penhor, não cometer roubo, der de seu pão ao faminto, e cobrir com roupa ao nu, não emprestar a juros, nem receber lucros, e desviar sua mão da injustiça, e fizer juízo entre dois homens com base na verdade, e andar em meus estatutos, e guardar meus juízos, para agir com base na verdade, este justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão alguma destas coisas, ainda que o pai não faça tais coisas, como comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e o necessitado, cometer roubos, não devolver o penhor, levantar seus olhos para os ídolos, praticar abominação, emprestar a juros, e receber lucro, por acaso viveria? Não viverá. Ele fez todas estas abominações, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se, por sua vez ele gerar um filho, que vir todos os pecados que seu pai fez, e olhar para não fazer conforme a eles, não comer sobre os montes, nem levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar a mulher de seu próximo, nem oprimir a ninguém, nem retiver o penhor, nem cometer roubos, der de seu pão ao faminto, e cobrir com roupa ao nu, desviar sua mão de fazer mal ao pobre, não receber juros nem lucro, e praticar meus juízos, e andar em meus estatutos, este não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, dado que fez opressão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que morrerá por sua maldade. Porém dizeis: por que o filho não será punido pela maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos, e as praticou, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não será punido pela maldade do pai, nem o pai será punido pela maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a perversidade do perverso será sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e passar a guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não lhe serão lembradas, por sua justiça que praticou, viverá. Por acaso eu prefiro a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, e não que ele se converta de seus caminhos, e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça, e passar a praticar maldade, e fizer conforme a todas as abominações que o perverso faz, por acaso ele viveria? Todas as suas justiças que praticou não serão lembradas, por sua transgressão com que transgrediu, e por seu pecado com que pecou, por causa deles morrerá. Porém dizeis: o caminho do Senhor não é justo. Ouvi agora, ó casa de Israel, por acaso o meu caminho não é justo? Ou não são os vossos caminhos que são injustos? Se o justo se desviar de sua justiça, e passar a praticar maldade, ele morrerá por ela, pela maldade que cometeu, morrerá. Porém se o perverso se desviar de sua perversidade que cometeu, e passar a praticar juízo e justiça, esse conservará sua alma em vida, porque observou, e se converteu de todas as suas transgressões que cometera, certamente viverá, não morrerá. Contudo a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. Por acaso os meus caminhos não são justos, ó casa de Israel? Ou não são vossos caminhos que são injustos? Portanto eu vos julgarei a cada um conforme seus próprios caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e assim a maldade não será vossa queda. Lançai fora de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei para vós um novo coração e um novo espírito. Pois por que tendes que morrer, ó casa de Israel? Porque eu não me agrado da morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivereis. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa deitada entre os leões, entre os leõezinhos ela criou seus filhotes, e fez crescer um de seus filhotes, que veio a ser um leãozinho, e ele aprendeu a caçar presa, e a devorar homens. E as nações ouviram dele, ele foi preso na cova delas, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. E quando ela viu que havia esperado muito, e que sua esperança era perdida, tomou outro de seus filhotes, e o pôs por leãozinho. E ele andou entre os leões, tornou-se um leãozinho, aprendeu a caçar presa, e devorou homens, e conheceu suas viúvas, e destruiu suas cidades, e a terra e tudo que ela continha foram devastadas à voz de seu bramido. Então foram contra sobre ele as nações das províncias de seu ao redor, estenderam sobre ele sua rede, e ele foi preso na cova delas, e o puseram em cárcere com ganchos, e o levaram ao rei da Babilônia, meteram em fortalezas, para que sua voz não fosse mais ouvida nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira em teu sangue, plantada junto às águas, que frutificava e era cheia de ramos, por causa das muitas águas.
E ela tinha varas fortes para cetros de senhores, e sua estatura se levantava por em cima entre os ramos, e sua altura podia ser vista com a multidão de seus ramos. Porém foi arrancada com furor, derrubada na terra, e vento oriental secou seu fruto. Suas fortes varas foram quebradas, e se secaram, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, em terra seca e sedenta. E saiu fogo de uma vara de seus ramos, que consumido seu fruto, de modo que nela não há mais vara forte, cetro para senhorear. Esta é a lamentação, e para a lamentação servirá. O primeiro pacto também tinha ordenanças de culto, e o santuário terrestre, pois um tabernáculo foi preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado Santo Lugar, mas após o segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do pacto, toda coberta de ouro. Nela estavam, o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera, e as tábuas do pacto, e acima dela, os querubins de glória, que faziam sombra ao propiciatório. Acerca dessas coisas não é oportuno agora falar em detalhes. Ora, estando estas coisas assim preparadas, os sacerdotes entram a todo tempo no primeiro tabernáculo, para cumprirem as atividades de culto. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo, e pelos pecados de ignorância do povo. Desta maneira, o Espírito Santo dá a entender que o caminho para o santuário não havia sido revelado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Essa é uma figura para o tempo presente, segundo a qual são oferecidos ofertas e sacrifícios que não podem, quanto à consciência, tornar perfeito a quem faz o serviço, pois consistem somente em comidas e bebidas, e vários lavamentos, que são ordenanças para o corpo, que foram impostas até o tempo da correção. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia de tua adversidade. Melhor é o vizinho que está perto do que o irmão que está longe.